Fala pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Hoje vamos falar sobre a entrevista do presidente João Paulo, sobre no qual ele fala de uma possível compra do Pedro Raul. Mas antes de falar disso, eu ia pedir para vocês se inscrever no canal e dar like, pois isso ajuda o canal a ser recomendado para outras pessoas. Pessoal, isso ajuda muito. Eu ia pedir para vocês fazer isso. Agora vamos falar no que realmente interessa. Gente, vamos lá. Pedro Raul, ele veio por empréstimo pro Ceará, está se destacando, 8 jogos e 7 gols e uma assistência. Mas a gente precisa pensar o seguinte: o Ceará tem dinheiro para poder comprar em definitivo Pedro Raul? O Ceará ele consegue fazer isso de uma forma que ele não se endivide? Gente, a gente tem que pensar o seguinte: o Pedro Raul custou ao cofre do Corinthians 24 milhões de reais. Ele tem contrato com o Corinthians até 2028. Então, se o Ceará quiser comprar o jogador, o Ceará vai ter que pagar a multa de 24 milhões. Vocês acham que vale a pena o Ceará pagar uma multa de 20 nesse valor alto em um jogador que é centroavante, e não é só a multa que o Ceará vai ter que pagar? E você tem que lembrar que o Pedro Raul ele ganha 700 mil reais por mês. Então aí já não é mais 24 milhões. Aí você vai até os 80 milhões de reais pelo custo de um jogador, que é a multa e o seu salário. A gente sabe que o Ceará está na primeira divisão agora e o fundamental do Ceará é se manter na primeira divisão. E vale lembrar que o Ceará vendeu o Puga por 16 milhões ao Bahia, que é um jogador que é muito mais útil ao Ceará, que eu achava muito mais completo do que o Pedro Raul. O Pedro Raul tá fazendo muito gol? Sim, mas a gente tem que lembrar que futebol é momento. Ele tá fazendo muito gol agora, mas pode ser que daqui a um mês ele não faça mais essa quantidade de gol. E vamos supor que o João Paulo contrate ele agora, compre ele em definitivo, e ele pare de fazer gol. E aí? Iam dizer que o João Paulo fez uma péssima contratação. Comprou o cara em definitivo e ele parou de jogar bola. Foi uma péssima contratação. Por 24 milhões, você tem um leque de opções para fazer investimento em jogadores mais novos. Pedro Raul tem 28 anos. Pedro Raul ele é um finalizador. Você tem que pensar nisso. Será que vale a pena o Ceará investir em 28 milhões em um jogador? Mais 700 mil de salário? Não sei se vale a pena. Lembrando que o Ceará precisou vender Puga, David Ricardo, Saulo Mineiro para fechar as contas do time. Lembrando que a gente tem que pensar nisso. O Ceará não tá nadando em dinheiro para comprar assim, um jogador de 24 milhões que ganha 700 pau por mês. E vamos falar do Rômulo agora. O Rômulo ele veio na mesma situação de Pedro Raul. Veio por empréstimo, mas ele veio sem opção de compra. Ou seja, se o Ceará quiser comprar no final do contrato, o Ceará não pode. O Palmeiras não quer vender o jogador. Ou seja, o Palmeiras ele acredita que pode recuperar o jogador. Ele veio para o Ceará para ter mais minutagem. E eu acredito também que mesmo que o Ceará fizesse uma enquete agora, se queria comprar o Rômulo, a torcida do Ceará não ia querer. Porque o Rômulo não tá jogando nada agora. Mas pode ser que daqui a um mês, no próximo jogo, ele desande a fazer gol, desande a jogar bola. Porque futebol é cíclico, futebol é momento. Futebol a gente muda de uma partida para outra. Então, pessoal, vocês acham que o Ceará está preparado para comprar ativos, que nem o presidente João Paulo falou? Comprar medalhões? O Ceará agora está no momento bom. O Ceará antes estava no momento ruim e o Fortaleza estava no momento bom. Agora inverteu. O Fortaleza está no momento ruim e o Ceará está no momento bom. O que vocês acham disso? Comentem aqui embaixo. Vocês acham que o Ceará deve contratar o Pedro Raul, comprar em definitivo? Comprar em definitivo o Rômulo?